A gente vai entender que dermatite é uma palavra só, mas há muitos tipos diferentes e formas de cuidar, de tratar, mas há orientações que servem para todo mundo. Você que nos assiste tem dermatite? Sabe certinho qual é o seu diagnóstico? Eu pergunto isso porque faz diferença quando a gente sabe as palavras corretas para identificar aquilo que a gente precisa lidar. Um diagnóstico bem feito muda muito a vida do paciente. Mas nós temos aqui hoje o espaço para tirar dúvidas, para você que ainda não tem certeza ou que nem sabe se o que você tem é dermatite, mas desconfia. Assista ao programa para entender mais sobre o tema. 99801-1242, código de acesso 11. O WhatsApp já está à sua disposição, aproveite para tirar as suas dúvidas e a gente recebe agora a nossa convidada que vai responder as nossas perguntas. Conosco a doutora Thaís Barros. Doutora Thaís, por favor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Doutora Thaís é dermatologista, médico especialista em pele, que ajuda a cuidar da dermatite também. É médica pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, especializada em dermatologia e medicina integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, coordena a área na Human Clinic em São Paulo, trazendo também a experiência no cuidado com as mulheres, gestantes, mulheres que estão tentando engravidar, experiência de várias áreas da dermatologia. E, doutora, a gente agradece pela presença no Viver é Melhor de hoje. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Muito obrigada, Camila, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É sempre importante a gente difundir, tirar as dúvidas, né? O tema dermatite é um tema tão relevante, acomete tantas pessoas e as dúvidas são enormes, né? Às vezes a pessoa não tem a doença em si, porém ela conhece quem tenha, um filho, enfim, acho que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. E é um tema que a gente sempre destaca isso quando se fala de pele, mas as pessoas entendem bem que a dermatologia muitas vezes a gente deixa restrita, hoje em dia, a estética. Mas quando a gente fala de dermatite, a gente está falando de um problema realmente de pele que traz complicação na qualidade de vida, muitas vezes, desconforto. Há casos até mais graves de pessoas que ficam realmente machucadas, não só na pele, mas emocionalmente. Então, doenças que atingem a pele têm um potencial de trazer também feridas emocionais muito grandes para seus pacientes. É importante a gente tratar esses temas com cuidado, para elas receberem o tratamento adequado, não é, doutora? Perfeito, é isso mesmo. Eu digo que a pele é como se fosse um espelho da nossa alma, né? E ela reflete muito isso. E o inverso acontece, quando alguma lesão, alguma dermatose, alguma doença de pele nos acomete, mexe muito com a nossa autoestima, não só mulheres, homens também, mas mulheres em especial, né? Quando pega a parte do rosto, da face. Então, a gente sabe que é, sim, muito importante, né? Então, falar do tema dermatite, dermatoses como um todo é importantíssimo. O que é dermatite, doutora? Explica pra gente. Dermatite é uma doença de pele, como você mesmo disse, né? Então, trata-se de a gente chama de eczema, né, na dermatologia. Então, e o termo eczema é bem interessante porque ele vem de uma palavra grega chamada eczem, e que reflete a ebulição, que lembra bastante como é que são os sintomas da dermatite, né? Que é aquela pele avermelhada, quente, com bolhas eventualmente, uma pele que incomoda, que coça, que esquenta. Então, são lesões de pele, como você também já adiantou, bem variadas. A gente tem dermatites no corpo todo e de causas distintas. Então, ela é ampla, o assunto é amplo, ela acomete o corpo como um todo e a gente tem ali diversas questões, diversas questões e formas para a gente tanto prevenir quanto tratar. E como você também bem disse, o mais importante é a gente ter um diagnóstico bem assertivo, entender qual a dermatite que se trata, né? E a gente consegue traçar uma jornada de tratamento bastante eficaz. A gente viu ali nas estatísticas que uma parcela considerável da população vai apresentar algum tipo de reação. A gente colocou ali também a expressão alergia. A dermatite é uma reação alérgica da pele? Pode ser, né? Existem as dermatites alérgicas e elas têm componentes imunológicos, portanto, componentes alérgicos. Inclusive, a gente tem testes de alergia que a gente pode fazer para diagnosticar qual alergia, qual a dermatite algum componente está causando, né? Causando essa alergia na pele. Então, sim, mas tem outras que não. Então, não necessariamente, né? A gente chama como um termo amplo alergias, porque aquela sensação de coceira, vermelhidão, aquela pele ressecada, sempre nos faz imaginar que é uma alergia. Que é semelhante ao que a dermatite também traz, a coceira, vermelhidão. Isso, mas nem sempre ela tem um caráter alérgico, exatamente. Ela pode ser, por exemplo, uma dermatite de contato,
que ela não é exatamente uma alergia, exatamente produtos que a gente pode entrar em contato com a pele, por exemplo, produtos de limpeza no geral em casa, um detergente, uma água sanitária, que ela tem uma capacidade de causar uma dermatite de contato sem ser alérgica, porque o produto é tão cáustico, tão irritante, que ele só entrando em contato com a nossa pele, ele é capaz de... Exatamente, esse contato pontual naquele local onde ele encostou, ele vai causar uma dermatite de contato, né, que não necessariamente é alérgica. Quais são os tipos mais comuns de dermatite? Perfeito. O mais comum, sim, são as alérgicas, né? Além dessa de contato, como eu te disse, que são frequentes, mas as mais prevalentes e mais constantes na população são as alérgicas, né? Porque a dermatite de contato por irritante primário, que a gente chama que não tem esse caráter alérgico, mas tem essa capacidade de irritar a pele ao contato imediato, a gente consegue distinguir e rapidamente afastar esse agente que está causando aquela lesão. Já a alérgica, ela é um pouco mais longa, mais crônica e mais difícil da gente tratar. Então, acaba sendo mais... É o que a gente encontra no consultório com uma frequência ainda maior. A de contato, a gente acaba conseguindo dizer, esse é o produto que causa... Com o tempo, você consegue ver. Você começou a lavar muito a louça, passando muito álcool gel. Então, muito comum nas mãos, essa dermatite de contato por irritante primário, que não tem caráter alérgico, mas tem um caráter de machucar a camada de proteção da nossa pele, realmente por serem substâncias muito cáusticas, né, muito irritantes. Então, essas a gente comumente tem nas mãos, e a gente consegue aos pouquinhos entendendo que elas estão acontecendo, né? É complexo, existem algumas alergias de contato que têm um caráter alérgico, exatamente porque depois de tanto tempo de contato com aquela substância, o nosso corpo começa a causar uma reação imunológica contra aquela substância, mas elas são mais raras, esses tipos, né? Então, o mais comum é a dermatite de contato por irritante primário, que não tem um caráter alérgico, mas tem um caráter de irritação local. A dermatite de contato alérgica, sim, e aí a gente tem também a dermatite atópica, que entra nesse grupo de dermatites alérgicas, né, que causa ali um processo de uma pele sensibilizada, de uma pele hiperreativa, e que a dermatite atópica é um capítulo à parte, que ela é bastante específica, né? Ela tem muita relação com alergias respiratórias, então sinusites, eventualmente a asma, bronquite, com alergias de pele, então existe um caráter alérgico, genético também embutido nessa doença e que tem esse conjunto de sintomas, não só na pele, mas que também se manifestam fora da pele. A gente viu ali uma incidência razoável em crianças. Sim. A pessoa já nasce com dermatite ou a infância é um período mais vulnerável? Super interessante essa pergunta, porque a gente sabe que, inclusive, os estudos estão até indo antes dessa sua pergunta, entendendo em que momento essa dermatite atópica pode acontecer, talvez dentro do útero materno. Então, algumas exposições a substâncias dentro ali, durante o período gestacional, podem já estar sendo investigadas ou entendidas como capazes de gerar essa dermatite atópica na criança. A dermatite atópica ela tem um caráter familiar, portanto genético, bastante relevante. Então, a criança já nasce com uma tendência a ter essa dermatite. Normalmente, a mãe, o pai ou alguma tia terá essa lesão também, essa doença, e, portanto, passa para a criança de forma genética. A gente sabe que não só é assim, né? A gente investiga a família ninguém tem, e eventualmente foi ali algum contato, ou intraútero, ou nessa primeira infância, onde a pele ainda é muito fininha, ainda muito sensível, e pode causar uma hipersensibilidade desde aquele primeiro momento, e aí sim, a dermatite atópica, ela entra em entra na sua jornada, né? Entra no seu percurso da doença clássica da dermatite atópica em si. Ela pode sim acometer, inclusive, criancinhas pequenas, né, recém-nascidos. A gente tem alguns quadros de crianças que aparecem com a dermatite. E na infância, só para complementar, a gente às vezes encontra bebezinhos que têm aquelas crostas na cabeça, algumas lesõezinhas que a gente chama também da dermatite seborreica, que é um tipo de dermatite, né, muito comum em criança pequenininha, recém-nascido, e que a gente também sabe que é uma inflamação, é uma sensibilidade dessa pele, não atópica, mas sim a produção sebácea local. E aí a gente vê que são tipos diferentes, com causas diferentes, aí a minha pergunta é, são doenças que a gente cuida e elas se resolvem, ou em alguns casos a pessoa vai lidar com ela ao longo da vida? Perfeito. A dermatite atópica, a dermatite de contato, como a gente conversou há pouco tempo, se a gente descobrir a causa daquele irritante que está causando aquela alergia no local, aquela dermatite, a gente consegue tratar e a pessoa fica curada se ela não entrar mais em contato com aquela substância. O tratamento, no caso, é não ter mais contato com a substância. Perfeito. Não há um remédio para diminuir
a reação Não, ao produto. é isso. Então, por isso é tão importante essa conversa entre o médico, entender todos os hábitos dessa pessoa para tentar realmente chegar nessa substância específica e a gente afastar, já que é uma dermatite que não é alérgica, portanto, o teste de alergia não vai nos dizer nada. Então, é muita conversa e realmente entender o que está acontecendo. Já as dermatites com esse caráter alérgico, a dermatite atópica, a dermatite seborreica, são doenças que a gente não tem cura, mas a gente tem um excelente controle. Então, todas essas últimas que eu falei, a gente nasce com elas e a gente vai viver com elas, tendo que manejar os sintomas, tendo que entender o que são causas de pioras ou melhora dessa lesão, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Vou compartilhar aqui histórias reais, né? A gente vai... Quando a gente não descobre a causa, por exemplo, porque quando a gente descobre tal produto que causa reação, é mais fácil de tratar. Agora, muitas vezes a pessoa vai convivendo, vai tendo episódio de dermatite, tem o exame, faz o exame, não dá alergia a nada e não consegue dizer o que foi que entrou em contato. Aí usa remédio e tudo, mas não descobre. Como é que essa pessoa vai fazer ao longo da vida para tentar evitar novas crises de dermatite, doutora? É muito difícil, né? Não é um quadro simples. É por isso que a gente acaba, eventualmente, pedindo o teste de alergia já de início nessa investigação. A gente realmente é um trabalho de detetive, de fazer uma investigação junto com o paciente. Às vezes eu tenho pacientes que têm um caderninho, em tudo que ela entra em contato no dia, ela escreve. Para quando ela volta na consulta, a gente olha de um a um e tenta entender se naquele período que ela usou determinados produtos houve piora. Mulher, é muito comum a gente ter dermatite a cosméticos, né? A cremes, a produtos que a gente passa no corpo. Então, investigar todos esses, olhar lista de componentes, entender o que pode estar causando aquela alergia. Então, é difícil, né? A gente não... a gente consegue aliviar os sintomas, independente de a gente descobrir o que está acontecendo ou não, mas o ideal é que a gente afaste aquela substância para que a gente tenha uma remissão completa. Senão a gente só dá uma melhorada, passa alguma pomada, toma alguma medicação que alivia. Porém, a gente sabe que aquilo perpetua e o quadro não melhora do jeito que a gente gostaria, né? Então, Dá para tratar, Dá mas pra tratar. vai ser ainda um... Não 100%, porque a gente ainda não chegou naquele local, né? naquela substância. Quando a gente pensa na dermatite alérgica, aí a gente vai entrar, assim, eventualmente com medicações via oral, para suprimir um pouco dessa produção em excesso de substâncias imunológicas que estão ali irritando, atacando aquela pele, deixando a barreira cada vez mais sensível. Então, a gente vai sim lançar mão de algumas medicações em alguns casos, né? Como você mesmo disse, mexe muito com a nossa autoestima, mexe com a qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de uma adolescente com lesões de pele muito evidentes, isso é muito importante, a gente precisa realmente tratar e com o passar do tempo descobrir quais são as causas, afastar determinados alergênicos e oferecendo essa qualidade de vida que é tão necessária. Além de ter tipos diferentes, a dermatite tem graus diferentes? Porque há pessoas que têm lesões mais superficiais, que são mais controladas, mas já, se a gente pesquisa, a gente encontra na internet, há pessoas que têm machucados muito mais severos. Sim. São graus diferentes? O que caracteriza a gente isso? não classifica em graus, mas a gente classifica em gravidade, né? Então, a gente vai ter, sim, uma gravidade moderada a leve, e isso nos faz ter algumas escolhas de tratamento, inclusive. Então, quando a gente tem lesões muito disseminadas pelo corpo, quando a gente tem lesões muito profundas, a gente pode, eventualmente, ter lesões infectadas, porque a lesão fica tão machucada, a pele fica tão sensível, que, eventualmente, alguma infecção pode acontecer. Então, a gente tem, sim, as suas gravidades, e é ali que a gente vai decidir para onde vai esse tratamento, né? Desde apenas um afastamento da substância, e aí a gente vê que a pele sozinha consegue, longe daquilo, melhorar, e bem, sempre mantendo a hidratação, né? Então nunca não fazemos nada, né? No mínimo uma boa hidratação de pele, afastando aquela substância que está causando a alergia. Na sequência, a gente já pensa em alguns medicamentos tópicos, e, em casos mais graves, medicamentos via oral, que realmente vão ser necessários para controlar todo o quadro. Mas a gravidade tem a ver com a característica da doença na pessoa, ou pode ser que uma pessoa com um grau que mais leve, digamos assim, que, se não fizer nada, pode ir agravando? Pode, né? Ela pode ir agravando, sim, essa pessoa que tem uma lesão simples, pequenininha, eventualmente uma criança que tem só uma dermatite atópica na região dos bracinhos. Com o passar da idade, dependendo dos hábitos de vida, dependendo da exposição a determinadas substâncias alergênicas, aquela dermatite que era muito pontual e leve, né, vai pode realmente piorando. Tá. A gente sabe muito bem que hormônios podem piorar algumas dermatites. Então, quando a gente fala da dermatite seborreica, é uma dermatite que tem bastante relação com a parte hormonal. Então, mulheres, por exemplo, durante a fase da gestação, têm eventualmente uma piora dessa dermatite seborreica, que é a caspa, né? Aquela descamação no couro cabeludo tão comum. Então, ela tem quadros também de gravidade, e elas podem chegar a placas bastante grandes, que perdem cabelo. Então,
mexe muito com a gente. Então, sim, a gente tem ali momentos de pioras e melhoras, como a gente disse, é uma doença que não tem cura, então ela pode ter todo um percurso no decorrer da vida que terá melhoras ou piorar um pouquinho, né, de acordo com esses hábitos. É super importante essa exposição a substâncias alergênicas. Quem tem dermatite atópica, por exemplo, é uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente, uma reatividade do corpo como um todo mais sensível. Então, evitar sempre produtos que sejam muito sintéticos, substâncias que sejam muito alergênicas, isso vira parte da rotina dessas pessoas, isso facilita muito esse controle e evita quadros mais graves. Esses sintomas de vermelhidão, coceira, a gente fala, deve ser uma picada de alguma coisa, psoríase, outros problemas de pele. Como diferenciar o que é dermatite ou excluir as outras causas que podem levar aos mesmos sintomas? A gente precisa de uma avaliação médica, né, Camila? Exatamente porque tem uma complexidade nessa distinção do que se trata. Eventualmente, uma pele ressecada em excesso, que causa bastante coceira, que descama, até imita uma dermatite. Né? Então, a gente precisa avaliar com calma o corpo como um todo. E aí, sim, através ali das características locais, a gente distinguir se é apenas uma pele ressecada, se é uma dermatite, qual tipo de dermatite, se é uma psoríase ou outras lesões. Também que a pele, normalmente, ela manifesta uma vermelhidão, uma sensibilidade, uma coceira. Então, realmente causa essa dificuldade na gente bater o martelo. Então, por isso que é tão importante no consultório. No consultório também não é fácil. Dentro do consultório, a gente vai precisar lançar mão, eventualmente, de alguns exames, que seja de sangue, exames de teste de alergia, exatamente porque tem uma dificuldade muito grande. Então, não tentar sozinha é uma dica, né? Porque é difícil. Então, buscar uma ajuda de um médico que confie, de um médico especialista, isso vai ser muito importante para começar a trilhar esse caminho desse tratamento. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente já imagina que o paciente vai sair dali com algum tipo de tratamento. Sim. A gente faz tratamento para crise e tratamento para manutenção da saúde? Perfeito, é isso mesmo. A gente, normalmente, quando chega no consultório, está em crise. Está em crise. Né? E aí a gente vai buscar essa remissão, essa melhora da qualidade da pele de uma forma mais rápida possível, para trazer esse conforto novamente para a pele do paciente. E na sequência, quando essa pele volta a ficar equilibrada, diminuem as lesões, a gente precisa manter a pele saudável, fortalecida. E aí sim entra esse tratamento de manutenção, além de buscar nos afastarmos dessas substâncias alergênicas que a gente chama, né? A gente conhece muitas substâncias que causam alergias, que são conhecidas, portanto a gente tenta listá-las e afastar de pessoas que têm um processo alérgico, mas de qualquer forma, eventualmente, alergias surgem de substâncias aleatórias que a gente não conhecia, e então a gente precisa estar sempre atenta, né? Pessoas que têm alergia, como eu disse, ou um caderninho ou algum lugar onde ela possa anotar e se lembrar de que comeu uma substância, comeu eventualmente um alimento e sentiu uma piora de um processo alérgico, usou uma maquiagem diferente, um cosmético diferente, um perfume diferente, ela precisa estar atenta a tudo isso, porque realmente essa agudização ela é sempre possível de acontecer e a gente precisa estar muito atenta. E aí a senhora falou sobre alimentação e eu queria perguntar se é real isso, porque muitas vezes a gente fala de alergia e pensa em produtos, Sim. Maquiagem, remédio, algum tipo de substância. Sim. Mas uma reação a um alimento também pode vir na pele, doutora? Porque a gente fala, reação a alimento é gastrointestinal. Sim. A pele pode ser também esse lugar de fuga dessa reação alérgica? Pode. E cada vez mais a gente tem comprovado isso com os estudos científicos. Sempre foi uma sensação que a gente teve, né? Comeu amendoim, comeu camarão, ficou com uma alergia na pele. Comeu chocolate, ficou com acne, que não é uma alergia, mas é uma doença de pele também. Então, essa relação entre alimento, a parte intestinal e pele sempre ficou nesse saber do povo, mas muito na observação do dia a isso, dia. E a gente não documentava. Mas com o passar do tempo e os estudos, especialmente sobre microbiota intestinal, a gente está vendo como sim, relevante e esse eixo intestino-pele, ele é muito direto. Existe uma comunicação bastante intensa e frequente entre as alterações intestinais, portanto, tudo que a gente põe e ingere dentro do nosso organismo, né, a gente acaba tendo ali alguma repercussão na pele também. Existe uma tríade super interessante, então, que o intestino, a pele e o sistema nervoso
central, eles se comunicam de uma forma bastante direta. A gente sabe da origem embrionária ser a mesma, então a gente cada vez mais vai tentando entender esse eixo de comunicação entre esses três sistemas e então sim, a alimentação ela reflete muito na pele. Então especialmente quando a gente fala de alergias, a gente sabe que os alimentos eles pioram ou melhoram quando a gente consegue controlar a parte alimentar, casos e quadros de alergia de pele. E aí a pessoa que percebe isso pode contar para o médico. Sim. Porque muitas vezes a pessoa fica, eu vou tirar esse alimento da alimentação. Tudo bem fazer isso por conta própria, é melhor fazer com acompanhamento, só para as pessoas não saírem também restringindo muitas vezes a alimentação de uma forma equivocada. Perfeito. Acho que é super importante se conhecer e entender o qual alimento não lhe faz bem ou você nota uma piora na sua pele ao ingerir aquele alimento. Se puder substituí-lo por outro até chegar na consulta médica e entender se a gente vai realmente precisar tirar aquele alimento e colocar outro no local. Até observar se melhora quando tira Isso, faz também. um teste rápido, até para chegar com informações no consultório. Mas a gente não pode também sair restringindo diversos alimentos, né? Todos eles são importantes e cada um vai ter um grau de tolerância aos alimentos. Agora, um atendimento nutricional, ele é fundamental nesse tratamento de pele, inclusive quando a gente já levanta essa possibilidade de uma alergia alimentar estar piorando ou perpetuando algum processo alérgico na pele. Então, um acompanhamento multidisciplinar, como a gente chama, né? Precisamos de uma ajuda de nutricionistas para eventualmente substituir aquela substância, trazer novas possibilidades para que, especialmente crianças, né? Enfim, todos nós, a gente não pode ficar sem nenhum tipo de aporte nutricional no dia a dia. Voltando agora ao tratamento, doutora, quando a gente faz o tratamento em crise, a gente vai fazer que tipo de intervenção para essa pessoa melhorar? Remédio, usa, sim, pomada? Eventualmente a gente tenta no tópico, então pomadas, cremes, no local da alergia. Claro que depende, se a gente está falando de uma alergia que está acometendo um corpo todo, dificilmente a gente vai conseguir passar creme no corpo todo e aí sim a gente já começa com medicamentos via oral. No entanto, quando são lesões mais pontuais, a gente vê que tem locais mais intensos, a gente atua com cremes e loções e pomadas, porque elas realmente fazem um efeito mais rápido, inclusive, e a gente consegue controlar muito bem. Eventualmente, a coceira, que pode estar causando ali um desconforto muito grande, a gente lança a mão de medicamentos via oral, que aí sim a gente tem um controle melhor daquela coceira com antialérgicos, antihistamínicos, como a gente chama, né? É muito importante a gente não se automedicar, né? Porque eventualmente a gente pode estar mascarando ou só aliviando um pouquinho aquela doença, aquela dermatite e não está realmente tratando de forma adequada. Então, o importante é procurar um bom médico, tirar as dúvidas, levar o máximo de informações possíveis num consultório para que a gente juntos já saia dessa primeira consulta com um caminho bem traçado de um tratamento adequado, que seja com pomadas, né, tratamentos tópicos, via oral, restrição de alguns alimentos, substituições de cosméticos, de cremes. Então é super importante essa troca bastante intensa entre o médico e o paciente, para que a gente traga ali um tratamento mais eficaz. Quando o paciente recebe essa orientação, ele vai para casa ali com as pomadas e tudo. Daqui a um tempo, a crise vem de novo. Ele pode usar as mesmas medicações? Tem algum cuidado no uso dessas medicações, doutora? Sim, normalmente são medicações, né? Então, a medicação ela sempre tem que ter muito criteriosa, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente aplica. Por exemplo, os corticoides, que na dermatologia a gente aplica com muita frequência para tratar lesões agudas, eventualmente tem seus efeitos colaterais, seus efeitos adversos na pele, então a gente não pode usar a longo prazo. Eles são feitos para serem usados por um período determinado, curto. Eventualmente a gente pode reaplicá-los, mas sempre é importante esse retorno ao médico para explicar o porquê que a dermatite voltou. Por que ela agudizou novamente, né? O que causou para a gente juntos traçar ali um novo caminho daquele momento e, de repente, melhorar aquela manutenção entre os tratamentos, entre as crises, para que ela cada vez menos apareça a crise da lesão de pele. Eu tenho várias perguntas de telespectador aqui para responder, mas antes, para a gente concluir, quais são os cuidados que a pessoa que tem dermatite deve ter na manutenção? Em algum momento a senhora falou, tem que manter a pele fortalecida. O que significa isso, doutora? Isso, uma boa hidratação, né, Camila? Quando a gente fala de barreira cutânea fortalecida, a gente precisa oferecer para essa pele boas substâncias que mantenham ela hidratada. Como eu disse, quem tem dermatite, especialmente atópica, é uma pele extremamente sensibilizada, é uma pele reativa e que precisa dessa sobrecarga de hidratação e nutrição, umectação, tudo que faz com que a pele fique o mais fortalecida possível. Que essa barreira, né, que serve realmente para nos defender do meio externo esteja bastante
forte, bastante íntegra e diminua ali o processo de alergia que é tão comum nesse tipo de pele reativa como a dermatite atópica. Então, uma hidratação frequente. Evitar banhos muito quentes. Por quê? Porque o banho muito quente, ele acaba tirando a gordura natural da nossa pele, né? Aquele óleo que a gente tem naturalmente, e o banho quente, a água muito quente, acaba realmente prejudicando. Então, banhos menos quentes, morninho, rápidos, né? Com sabonetes que sejam menos agressivos, menos abrasivos. Evitar aqueles sabonetes que são antissépticos, especialmente no banho. Então, sabonetes neutros de glicerina são o suficiente para a gente lavar o corpo. Banhos rápidos. Essa hidratação logo após o banho também é super interessante, a pele absorve muito bem esses ativos. Evitar substâncias alergênicas, como eu disse, então eventualmente perfumes, né? Então não passar o perfume na pele, mas passar na roupa, então diminui esse contato com substâncias alergênicas. O cuidar da roupa de uma criança alérgica também tem todo o seu cuidado. Então, evitar amaciantes muito perfumados, evitar aumentar o enxágue ali, se for na máquina ou se for na mão, deixar bastante tempo, com menos produto possível. Para tirar o produto mesmo. Especialmente roupa de cama, porque a gente passa muito tempo dormindo. Então, essas substâncias aos pouquinhos vão entrando em contato com a pele e vão mantendo aquela pele sensível. Então, fazendo isso, a gente já consegue ter uma melhora bastante dessa qualidade de pele. Aqui é a pergunta de uma mãe, inclusive, falando de criança, Jaqueline Lemos, aqui de São Paulo. E Jaqueline, tenho 2 filhos com dermatite atópica, desde bebês. Uma hoje está com 9 anos e o outro com 5. Atualmente as crises já diminuíram bastante e são mais comuns durante o calor. Essa diminuição se deve ao passar do tempo, ou seja, daqui a pouco eles não terão mais, ou isso dura a vida toda? E outra dúvida, ambos têm sinusite e rinite. Há alguma relação com a dermatite? Tem sim, Jaqueline. Tanto a parte respiratória, então, como a gente disse, essas crianças, né, seus filhos, que são portadores de dermatite atópica, eles têm uma hiperreatividade, eles têm um sistema imunológico que reage de uma forma bastante diferente, né, e bastante sensível a alergênicos como um todo. Então, a parte respiratória também está ligada e a parte da pele também, né. Sim, quando você me pergunta se tende a melhorar, a gente sabe que existe uma melhora com o passar da idade. As crianças menores têm uma pele mais sensível, então ficam ainda mais reativas. E aí a gente demora para descobrir, né? Quando você vai descobrir, você já usou um monte de shampoo na bebê com cheirinho, passou talco, perfume, óleo. E aí expôs aquela pele tão frágil a substâncias que causam alergia. Então a gente costuma descobrir num momento de bastante crise. E com o passar do tempo e aprendendo, como você já deve ter aprendido a lidar com a pele dos seus filhos, você vai também diminuindo essa exposição. Então, tende a ter uma melhora. Com a idade, melhora também. E com esses cuidados de fortalecimento da pele. Essa hidratação. Então, uma mãe de 2 crianças atópicas, certamente deve já passar bastante creme, passar óleo no corpo. A criança se coça muito. Então, no calor, por que piora, né? Super interessante. A pele é tão reativa que ela tem uma reatividade ao suor. É uma pele tão ressecada que quando a gente sua, especialmente nessas regiõezinhas de dobra, ela vai ter bastante coceira, porque aquele suor entra em contato com a pele e a pele acaba gerando ali uma irritação, realmente um processo de sensibilidade nesses locais. Então, a região do pescoço, região das dobrinhas, onde fica bem suado, axilas, atrás do joelho. Então, são áreas que essa criança vai ter ali aquela coceira maior, que no calor é pior mesmo. Então, roupas, se puder escolher roupas de algodão, que são menos irritantes, né, menos tecidos sintéticos, isso é bastante interessante, fresquinhas, né? Então quanto menos elas suarem, menos elas vão ter esse processo de irritação e alergia. E sim, com o passar do tempo eles vão melhorando, você está notando isso, né, com o tempo, mas a gente sabe que não tem cura, a gente vai estar sempre controlando. Pode ter algum momento lá na frente, na adolescência, que existe ali uma piora, eventualmente por causa dos hormônios, mas você acompanha do jeito que você faz, tende sim a melhorar, tirar um pouquinho isso das suas costas, porque a gente sabe que não é fácil cuidar de 2 crianças com atopia. Muito obrigada, Jaqueline. Fernando Santos Damasceno, de 7 Lagoas, Minas Gerais. Fernando, boa tarde. Acho que tenho dermatite há vários anos, mas isto não será porque na minha infância passei na terra e no sítio de um dos meus tios? Pode ser picada de mosquito? Pode ter sido provocada por alguma coisa desse tipo, doutora? Se for algo bem pontual, se ele tem ali uma lesão que está sempre coçando, então nas pernas, onde ele sabe que teve bastante processo de alergia, ele pode ter ali, a gente chama, né, que eventualmente é um processo de uma picada de algum inseto e aquilo se perpetua, então gera uma lesão de coçadura crônica, né? Então a gente tem sim, isso não é impossível,
mas viver na natureza, no meio do mato, dificilmente causa alergia. É muito mais comum de ter alergia num ambiente de cidade, a gente está muito mais exposto a substâncias sintéticas. Então, pode ter sido uma coincidência de outros fatores e não de ter entrado em contato com a terra. Também acho que é isso. Eu acho que pode ser sim um processo alérgico que ele traz ali de uma adolescência, da infância, exatamente com essa coçadura, essa pele mais sensível. Hidrata bem, que pode ser que isso melhore. Uma pergunta para a gente responder muito rapidinho, doutora. Bom. Larissa Pereira, de Ourinho, São Paulo. Estresse pode causar dermatite? Pode. A gente acabou de falar, né, que existe esse eixo entre sistema nervoso central, pele e intestino. Então, sim, existem dermatoses que são causadas por estresse, doenças psiquiátricas, doenças ou alterações do nosso nível de controle emocional. Então, sim, cuida do seu emocional, cuida de você, melhora esse seu estresse, que a sua pele vai te agradecer e vai refletir uma pele muito mais saudável. E aqui agora uma pergunta rapidinho. O estresse pode provocar uma dermatite, mas se a pessoa tem dermatite e se estressar, ela vai agravar. As duas coisas são possíveis. As duas coisas são reais. Tá. É isso. Então, realmente, quem tem problema de pele já sabe que vai ter uma relação com o emocional. Sim. E é preciso entender que um vai interferir no outro. Quando a gente fala de tratamento multidisciplinar, como é importante também um psicólogo nos ajudando. Eventualmente, depende do quadro, e é um ciclo, né? Essa pessoa tem uma autoestima abalada por uma dermatite tão intensa, ela se sente mal, deprimida, e aquilo piora o processo, a gente perpetua. Então, a gente tem que atuar em diversos caminhos para melhorar e trazer esse conforto novamente. Muitas vezes o tratamento vai exigir um olhar mais completo para conseguir um resultado melhor. Doutora Thaís, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor, Muito obrigada, Camila. Foi um prazer. Obrigada. Nós agradecemos a nossa convidada, doutora Thaís Barros, dermatologista, formada pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, especializada em dermatologia e medicina integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, nossa convidada hoje. Agradecemos a todos que mandaram perguntas para a gente. Já sabe, você que nos assiste pode participar sempre sugerindo temas, compartilhando outros assuntos que você gostaria de ver também aqui no Viver é Melhor. Todos os dias falando sobre saúde, a gente pode sim falar sobre aquilo que é importante para você.